Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana. A gente não deu tempo da gente se conhecer, porque entrou a quarentena antes de chegar a nossa aula presencial, mas espero que logo a gente possa se conhecer pessoalmente. Mas então, vou me apresentar. Eu sou a professora Ana Carolina. Eu vou dar a frente B de biologia. Eu já mandei um conteúdo para vocês, mas hoje eu vou continuar a matéria. Eu tenho 22 anos, não parece, quando vocês me verem vão achar que eu tenho 15. E eu tô no quinto semestre de biologia lá na PUC de Campinas. Eu entrei pelo ProUni também, com bolsa 100%. Eu fiz 4 anos de Enem, foi bem triste, mas faz parte, viu, gente? Isso é pra mostrar que vocês não podem desistir. E o Enem é um negócio bem maçante, então a gente tem que ir bem tranquilo, tudo. Eu lembro que eu sabia o conteúdo, mas chegava na prova, era muito cansativo, eu ficava nervosa e tudo, aí eu não conseguia colocar tudo que eu tinha aprendido na prova. Mas depois deu tudo certo. Consegui, entrei na PUC, eu gosto bastante do curso da PUC, é excelente. Eu fiz também um semestre na Unip de Biologia e eu achei muito bom o curso de Biologia de lá. Então, não tenho preconceito também. Antes eu tinha um preconceitozinho, assim, com faculdade particular. Mas eu gostei bastante, assim, o conteúdo é muito bom. Eles formam profissionais excelentes, que saem já trabalhando, já com alguma especialização. É muito bom, tá? Então, se vocês passarem em alguma particular e não quiserem fazer uma pública, não quiserem tentar mais, é uma ótima opção também. Claro que a pública, a Unicamp e USP são ótimas, também tem cursos ótimos, mas da PUC, pelo que eu vi, é bem equivalente. Então, nunca se sintam obrigados a entrar numa particular, numa pública, quer dizer. E eu também faço iniciação científica, eu trabalho num laboratório, lá no Instituto Biológico, no Laboratório de Bacteriologia Vegetal. Aí eu faço uma iniciação científica lá e faço pesquisa com bactéria que dá sarna em batata. É bem legal, porque o que eu tô fazendo é caracterizando novas espécies dessa batata. Então, eu faço vários testes bioquímicos, fisiológicos, morfológicos. É muito, muito legal. É na área de microbiologia e de biologia molecular. Mas a biologia tem, assim, uma área muito extensa. Tem muito, não é só estudar animal e planta. Nossa, é tudo. A biologia estuda tudo o que tem vida. Então, são nossas células, tem as bactérias, os vírus, os animais, as plantas, tudo. Tudo que tem vida, a biologia estuda. E os seus componentes também. A gente estuda todas as células, as funções, as estruturas que cada um tem. É muito, muito interessante. Eu gosto de praticamente todas as matérias e todos os conteúdos. É muito legal você estudar isso. A gente sempre aprende muitas coisas interessantes. Eu acho incrível. Eu não sei quantos alunos da turma querem fazer biologia ou estão indecisos. Eu já sei de alguns, mas também quem quiser pode vir conversar comigo se tiver alguma dúvida sobre biologia, sobre outros cursos também, sobre Enem, vestibular. Pode vir falar comigo, que eu tive bastante experiência já nessas coisas. Mas enfim, vamos lá. Então, vamos continuar o conteúdo. O último que eu passei para você foram os fundamentos da ecologia, que é bem tranquilinho, mas se tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. E o conteúdo de hoje vai ser a dinâmica das populações e as relações ecológicas. E vamos começar com as características das populações. População, como vocês viram no conteúdo passado, é um grupo de indivíduos da mesma espécie que convive numa mesma área. E uma informação importante a respeito de qualquer população é a densidade populacional,
que é definida como o número de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinada área ou volume. E o cálculo dessa densidade ela é representada assim como está no slide, que é o número de indivíduos dividido pela área do volume. A densidade das populações humanas é denominada densidade demográfica e ela é calculada pelo IBGE. Essa foto que vocês estão vendo ali em cima, de uma montanha, aí embaixo tem uma espécie de cervo, é de um biólogo lá da PUC, ele se formou na PUC e ele virou fotógrafo de animais. E, nossa, ele é incrível, ele é um fotógrafo, assim, famoso, ele vende as fotos dele, assim, por um valor muito alto, e ele é excelente. Se vocês forem no Instagram dele, eu pus até ali a legenda, é Jarbas Matos. Nossa, ele é incrível, maravilhoso as fotos dele. E também é mais um exemplo do que os biólogos podem ser, porque emprego para biólogo tem muita variedade. E um bem diferente é ser fotógrafo de animais, de plantas também, porque você precisa estudar o comportamento do animal, o comportamento do ser vivo, tudo certinho, para poder tirar uma fotografia boa e também para ajudar nos estudos, ajuda bastante nas pesquisas desses seres. Ele vende as fotos dele, a maioria para livros didáticos ou para revistas. E ele faz várias viagens, várias expedições para outros países. É incrível. Só que ele tem que estudar antes, ele estuda o comportamento do animal, porque ele também tem que saber que horas o animal vai estar comendo, vai sair ou vai estar dormindo. Ele não pode ir qualquer hora lá e procurar o bicho para tirar foto. E também ele tem que saber quando ele pode se aproximar, quando ele deve se afastar, ou até como manipular o animal se acontecer algum ataque. É bem legal. E é uma profissão bem diferente para um biólogo. E claro que tem que se especializar. Mas em tudo na biologia você tem que se especializar em alguma coisa. Mas a variedade é muito grande. Então, tudo que vocês gostarem de fazer vai ter área para trabalhar com certeza. Algum dos fatores que influenciam essa densidade populacional é a taxa de crescimento populacional, que ela é definida como uma variação do tamanho populacional em determinado intervalo de tempo. A taxa de natalidade e mortalidade, que é o número de indivíduos que nascem e indivíduos que morrem daquela mesma espécie. A imigração, que é a entrada de novos indivíduos na população, e a emigração, que é a saída de indivíduos da população em questão. Muitas espécies fazem migração e emigração, como as aves. Também tem espécies de chimpanzés que fazem bastante migração de uma região da floresta para outra, normalmente por causa da mudança de clima, ou fornecimento de alimento, ou até a época de reprodução. E vocês podem ver na foto alguns caranguejos vermelhos, e essa espécie lá da Austrália, ela faz uma migração muito interessante. Todo ano eles migram, é na Ilha do Natal, lá na Austrália. Eles migram de uma região para outra, mas eles atravessam é como se fosse uma estrada, que é para chegar do outro lado da ilha, só que é uma grande quantidade de caranguejo. E quando tiram fotos, parece um mar vermelho. É uma quantidade gigantesca de caranguejo. E todo ano, acho que na primavera, eles fazem essa migração. E é muito legal de se ver também. Depois vocês dão uma procurada, vejam vídeos, algumas fotos, é bem legal. E esse tipo de migração também influencia na densidade populacional da região que eles estão indo e da região que eles saíram. Porque, por exemplo, na região que eles estão chegando, os animais que já moram lá vão ter concorrentes de alimento, de ambiente, entre outras coisas que podem influenciar na densidade populacional das outras espécies.
E outra coisa que influencia na densidade populacional é o índice de fertilidade, que é o número médio de descendentes produzidos por uma fêmea durante seu período reprodutivo. E continuando, tem outros fatores também que regulam o tamanho das populações. Um deles é a curva de crescimento de uma população, que ele resulta da interação entre a sua taxa de crescimento intrínseco, que é a capacidade de crescer, e a resistência imposta pelo habitat onde ele vive. E normalmente esses dados a gente vê em gráfico, sempre aparece em gráfico esse tipo de curva de crescimento. E também em uma representação gráfica, o crescimento de uma população a partir de uns poucos indivíduos iniciais descreve uma curva em forma de S que ascende até o limite máximo de indivíduos que o ambiente consegue suportar. E essa curva é denominada capacidade de suporte. E, claro, além desses casos que as curvas mostram, o crescimento da população é limitada pela disponibilidade de alimento, a competição com indivíduos, a predação e o parasitismo. E mais para frente eu vou explicar melhor cada um desses itens. Mais um exemplo de competição, nesse caso por parceiro, é esse dessa imagem do besorrinho que rola, faz uma bolinha de cocô, não sei se vocês já viram. Aí ele vai rolando e é bem engraçadinho, porque ele faz para dar de presente para fêmea, para conquistar ela. E os machos brigam entre si, às vezes um rouba do outro, aí eles brigam, até matam um outro por isso. E aquele do cervo também, no caso do ambiente, né, da capacidade de suporte, por exemplo. O cervo se alimenta da grama. Se tiver 10 cervos numa área grande, por exemplo, do tamanho de uma quadra de futebol, tudo bem, o ambiente vai suportar, vai crescer de novo, tudo. Mas se tiver 200, talvez o ambiente, aquele tamanho do ambiente não vai suportar. Entenderam? Um exemplo. E essa foto também é do Jarbas, desse cervo. Peguei lá, é de uma página dele, que pode pegar as imagens. E pra vocês verem a qualidade, é lindo. Vocês têm que ver as fotos dele, são maravilhosas. Parece até que eu tô fazendo propaganda pra ele, né? Mas não tô recebendo nada por isso. É que eu realmente acho muito incrível esse trabalho dele e bem diferente do que a maioria dos biólogos fazem. Mas beleza, vamos continuar aqui. Os organismos de uma comunidade biológica, elas mantêm relações entre si, tanto no nível da própria espécie como entre indivíduos de espécies diferentes. E essas interações são genericamente denominadas como relações ecológicas e costumam ser classificadas pelos biólogos como relações intraespecíficas, que é entre indivíduos da mesma espécie, e relações interespecíficas, que é entre indivíduos de espécies diferentes. E dentro das relações intraespecíficas, tem a competição intraespecífica, que é a disputa entre indivíduos da mesma espécie por um ou mais recursos do ambiente. Aí, dependendo da espécie, pode ocorrer competição por água, por alimento, luz, local para construir ninho, parceiros e etc. Cada espécie tem a sua competição. Mas também tem a cooperação intraespecífica. Os membros de diversas espécies apresentam uma vasta gama de comportamentos cooperativos entre si e é de grande importância para o sucesso evolutivo da espécie. E dentre essas cooperações tem o cuidado com os filhotes, a formação de grupos sociais. E tem 2 casos particulares que são as colônias e as sociedades. As colônias são grupos de indivíduos da mesma espécie que interagem de forma mutuamente vantajosa, com divisão de trabalho entre seus componentes, cujo grau varia de acordo com a espécie. Um exemplo de colônia é a caravela do mar. Não sei se vocês conhecem, mas é esse animal marinho que tem na foto. Ele parece ser um animal único, mas não.
São vários animais que se juntaram e trabalham juntos, vivem juntos em colônia. Ela é constituída por indivíduos de vários tipos. Um deles é esse indivíduo flutuador, que tem a função de deixar a colônia flutuando. Aí tem outros que são os tentáculos, que tem algumas partes com veneno, aí serve mais para proteção, que ajuda na proteção. Tem outros que tem boca, e aí faz a alimentação deles. Aí eles trabalham todos juntos, cada um fazendo a sua parte, e aí colabora, e cada um ganha a sua parte. Também tem os indivíduos que fazem a reprodução, cada um tem uma função lá. Agora, as sociedades são grupos de organismos de mesma espécie em que os indivíduos manifestam algum grau de cooperação, de comunicação e de divisão de trabalho. Mas, nesse caso, eles conservam uma relativa independência e mobilidade. Diferente das colônias, que, né, no caso delas, os indivíduos têm que ficar fisicamente unidos. E um grande exemplo de sociedade é a sociedade das abelhas, que ela é muito estudada, muitas pessoas pesquisam sobre o comportamento dessa sociedade das abelhas e sempre descobrem coisas novas e bem interessantes dessa sociedade. E como eu acho que todo mundo sabe, no caso dessa sociedade das abelhas, cada um tem uma função. Tem uns que buscam o alimento, tem a rainha que faz a reprodução, e eles dividem um trabalho assim, só que eles são separados. Cada um faz a sua parte, mas não precisa estar fisicamente unido. Aí todo mundo divide as funções, e no caso das colmeias, essas funções são muito bem definidas. E tem muitos outros casos de sociedades e colônias, vocês podem até dar uma pesquisada depois. A dos cupins também são muito legais, mas normalmente, se cai no Enem, eles já caem explicando. Você tem que mais saber o conceito de colônia, de sociedade, das competições, cooperações, enfim. É mais o tema mesmo, não precisa ser muito específico nas espécies de animais. E por fim, agora são as relações interespecíficas, que, como eu já falei, é a relação entre indivíduos de espécies diferentes. Eu vou explicando todos os tipos e vocês vão anotando, porque sempre cai algum desses tipos. Bom, quando duas espécies de uma comunidade disputam os mesmos recursos do ambiente, os seus nichos ecológicos se sobrepõem parcialmente e ocorre a competição interespecífica. E um exemplo dessa competição é nessa imagem que tem várias espécies de animais bebendo água do mesmo lago, mas nesse caso é uma competição não muito agressiva, porque tem água para todo mundo. Em casos que o recurso é muito escasso, aí tem casos de agressão, de briga, de competição de verdade entre outras espécies. Mas nesse caso não, é uma competição mais saudável, vamos dizer assim. A herbivoria é a relação entre plantas e animais herbívoros que delas se alimentam. E em muitos dos casos, os animais eles comem apenas partes da planta, não chega a matar ela. E nesse caso também é uma competição menos agressiva, mas mesmo assim a planta sempre tem prejuízo e o animal tem benefícios. A predação é a relação em que uma espécie animal predadora mata e come indivíduos de outra espécie animal, que são denominadas como suas presas. E vendo do ponto de vista individual, as espécies predadoras se beneficiam enquanto as presas são prejudicadas, e é óbvio, né? Porque elas morrem. E se houver muitos predadores, é perigoso extinguir a espécie que é presa. Mas na selva, na natureza, é muito difícil acontecer esse tipo de extinção por predação, porque eles mantêm um equilíbrio entre eles.
Quem causa a extinção de animais de outras espécies somos só nós, os humanos. Lindos, né? Maravilhosos. Porque aí tem caça desnecessária, utiliza animais para produzir produtos, enfeites e tudo mais que vocês conhecem, que são coisas desnecessárias, que assim, não é necessário usar um animal para a gente ter isso. Normalmente é luxo. E esse egoísmo do ser humano, que só pensa nele, no benefício dele, acaba extinguindo muitas espécies incríveis de animais que nunca seriam extintos, tendo apenas a relação natural. Agora, o parasitismo é o tipo de relação em que uma espécie parasita se associa a outra, a espécie hospedeira, e causa prejuízos a esse hospedeiro por se alimentar à sua custa. No geral, espécies parasitas e hospedeiras estão bem adaptadas umas às outras, de modo que a relação causa prejuízos, mas não muito grandes ao organismo parasitado. E claro que o parasita faz isso de propósito, porque se ele parasitar o hospedeiro dele e acabar matando, vai ser pior porque acaba o recurso dele, ele tem que ir atrás de outro hospedeiro, dá muito mais trabalho. Então, ele tenta manter um equilíbrio e, ao longo das gerações, o parasitado foi se adaptando a esses parasitas. E esse fenômeno de adaptação chama coadaptação. Aí, os parasitas que vivem dentro do hospedeiro são denominadas endoparasitas. E as que vivem fora do hospedeiro, por exemplo, um carrapato, é chamado de ectoparasita. A gente fica falando mais de animal, mas também existem parasitas vegetais, como existem algumas que penetram no caule ou algum tronco de uma planta hospedeira e suga o nutriente dessas plantas e extrai a seiva orgânica para elas, tirando da hospedeira, que também já é prejudicada. Agora, o mutualismo é o tipo de relação ecológica interespecífica em que ambas as espécies que interagem obtêm benefícios. E existem dois tipos de mutualismo. Tem o facultativo e o obrigatório. O facultativo são os casos que não são essenciais para os indivíduos sobreviverem. E o obrigatório é também chamado de simbiose e é um tipo de relação permanente e indispensável para a sobrevivência dos dois indivíduos associados. E um caso bem legal de mutualismo é esse do caranguejo eremita, o ermitão. Não sei se vocês já viram, tem até bastante em desenho, é aquele da foto do canto direito. Eu falo que é um mutualismo em trio, porque o ermitão, ele pega conchas de alguns caramujos, ele encontra vazia e usa elas para se proteger, porque eles têm um abdômen bem frágil. Aí eles usam ela para se proteger e algumas anêmonas, essa que está em cima da conchinha, elas se fixam nessas conchas para poderem se locomover, porque elas são fixas. Então, o ermitão carrega a concha, que carrega a anêmona e ajuda na locomoção dela, e aí ajuda ela a captar mais alimentos e tudo. E as anêmonas, elas também são urticantes, sabe? Acho que vocês já viram no Nemo que elas queimam. Então, isso também já ajuda na defesa do caranguejo. Então, é um mutualismo geral, todo mundo se beneficia aí. Tem até a fotinho ali do lado da anêmona com os peixes palhaços, porque os peixes palhaços, eles não se queimam com a anêmona e eles moram lá dentro, aí a anêmona protege eles e as fezes deles traz nutriente para a anêmona, ela se alimenta das fezes dele. Então também é um mutualismo. E também outro caso de mutualismo é o da abelhinha ali na flor, porque a abelha ela tira o néctar das flores para fazer o seu alimento, que é o mel. E aí, quando ela encosta na flor, também
alguns grãos de pólen gruda na abelha e o pólen são células reprodutoras masculinas. Aí, quando a abelha vai e pousa em outra flor, ela derruba esse pólen na flor feminina, ajudando na reprodução da flor. E como vocês sabem, as flores são fixas, então não tem como elas acasalarem. E flores existem fêmeas e machos. Então precisa desse tipo de reprodução. Aí a abelha, também borboletas, outros insetos ajudam na perpetuação das espécies das flores. De outras plantas também, aí fazem com frutos e outras partes da planta. Agora, o comensalismo, ele é o tipo de relação em que uma espécie é beneficiada, enquanto a outra ela não tem nem prejuízo e nem benefício. E normalmente o recurso que eles buscam é o alimento. E um exemplo é aquele lá embaixo do tubarão, com alguns peixinhos embaixo dele, acho que chamam rêmoras esses peixes, e eles vão andando embaixo do tubarão, não causam nenhum prejuízo, mas a hora que o tubarão se alimenta, cai algumas partículas de alimento, alguma sobra de alimento para fora da boca dele. Aí esses peixinhos se alimentam dessa sobra que cai da boca do tubarão. E o inquilismo é a relação em que uma espécie inquilina vive sobre ou no interior de uma espécie hospedeira sem prejudicar ela também. E normalmente o que elas buscam é abrigo e moradia. E um exemplo é aquela ali da árvore, não sei se vocês estão vendo, tem tipo uns arbustinhos grudados no tronco. E esse é um exemplo de inquilismo, que essas plantas são chamadas epífitas. Elas se fixam, elas crescem sobre plantas de grande porte e aí elas obtêm maior suprimento de luz para fazer a fotossíntese, porque elas são plantas pequenas, então se elas crescessem no chão, ia ter pouca luz, porque a floresta normalmente é fechada, não entra muita luz lá embaixo para elas poderem fazer tanta fotossíntese. E é isso, pessoal, sobre esse tema. É bem tranquilo, mas normalmente cai o termo em geral. Você tem que saber o que é cada um e etc. Mas é bem tranquilo, vocês viram. Eu vou passar uns exercícios também. Exercícios que é bom para fixar o tema. O tema é tranquilo, mas é bom dar uma fixada. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar. E na próxima aula a gente continua o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamem. Tem o meu WhatsApp, meu Instagram, tudo. Pode ficar à vontade, tá bom? Então, até a próxima aula, gente. Beijos, boa semana pra vocês.